sua natureza. Paulo afirma essa verdade em sua doutrina da unidade orgânica da humanidade, na primeira transgressão e da provisão de Deus para a salvação daqueles que estão em Cristo. Isso vamos ler Romanos 5, versículo 12 e versículo 19. Já foi, tá, irmão? Já foram os dois. Já foram os dois. Por sorte, coloquei no celular também. Vamos lá? Romanos 5, versículo 12 e versículo 19. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte assim também, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Isso. Verso 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. E foi? Então note, Paulo diz que, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, então ele está colocando toda a raça humana como descendente de Adão, tá certo? E está mostrando isso, ligando isso à questão do pecado. O pecado de Adão, então, foi o pecado representativo de toda a raça humana, era o cabeça federal da raça humana, o representante de todo homem. Por ele ter pecado, o pecado passou a todos nós. Mas isso também mostra, um outro ponto, mostra também toda uma descendência da humanidade com relação a Adão. O pecado nos liga a Adão, não nos liga a outros seres, por exemplo, tá certo? Mostra uma única origem, tá? Mostra uma única origem para a raça humana. Nós temos uma única origem, tá? Existem teorias, algumas teorias que falam de múltiplas origens, mas hoje a ciência já em seus estudos já mostra uma única origem, uma única derivação. A própria linguística mostra que as línguas humanas todas foram desenvolvidas a partir de um tronco comum, a partir de uma origem comum. Muitas línguas que derivaram-se de uma só, certo? Que mostra e aponta para o relato bíblico lá da Torre de Babel, tá? E mostra também a existência de um único povo, de uma única raça, certo? Essas multiplicidades que nós vemos hoje, as pessoas aí começam a divagar, mas por que existe o negro, o branco, o amarelo? Por que essa diferença entre nós? Essa diferença entre nós são diferenças genéticas, da adaptação nossa aos países que nós fomos passar a morar. Depois a igreja faz poluição sonora, né? Enfim, é um negócio totalmente sem sentido. Mas, só pode mostrar já, né? Tá, tá. Mas então, só um minutinho, só fechar essa janela. Imagina lá embaixo, pergunta que deve ter feito. Vários caras, vários delinquentes, vários marginados, enfim, que vão fazer, só Deus sabe. Mas então, temos toda uma origem ligada a isso, certo? Essas diferenças são derivadas então das diferenças genéticas no qual a gente foi morar. E é claro também da criatividade de Deus.
Os passarinhos são multicoloridos, né? Os animais, os peixinhos são multicoloridos, né? E nenhum diz para ele, você não é peixe, você não é pássaro, né? Também não podemos dizer que o nosso semelhante, porque não é da mesma cor que nós, não é irmão, não é semelhante, não é homem, tá? Nossas semelhanças essas diferenças se devem a questões genéticas, as diferenças genéticas que foram acontecendo, que é parte do plano de Deus e da criatividade de Deus. Deus é um Deus que ele não é, ao fazer a criação, ele não optou por uma única coisa, ele mostrou a sua grande diversidade. Ele criou vários tipos, de várias cores, de várias formas, várias plantas, vários peixes, vários pássaros, vários mamíferos, vários répteis, vários anfíbios. Mesmo os anjos no céu têm variedade. A gente conhece poucos tipos, a Bíblia cita poucos tipos de anjos, mas o céu tem multiplicidade de seres. Seres diferentes, seres que nós nunca vimos e talvez nunca vejamos nessa terra, a não ser naquele grande dia que nós estivemos com o Senhor. Ezequiel, por exemplo, fala de seres com olhos por dentro e por fora. Fala da roda dos querubins, os querubins se movem como uma roda, e essa roda tem olhos por dentro e olhos por fora. É um anjo, é um ser sobrenatural. Então Deus, ao fazer toda a criação, Deus não optou por um único padrão, certo? O que não quer dizer que Deus não tenha optado, no caso, de um único começo, tá certo? Ele teve um começo para todas as coisas. O começo está no livro de Gênesis. E esse começo do livro de Gênesis nos mostra o homem sendo ali o primeiro homem e a primeira mulher. Não convém entrarmos em debate, porque esse é debate tolo, que não vai mostrar nada. É debate que mais quer provar tese racista do que outra coisa. Se Adão era preto, branco ou amarelo, isso não importa. Qual era a cor de Adão, isso não tem a mínima importância. Qual era a aparência física dele, isso não tem a mínima importância. Sabemos que ele era um ser humano, pleno de capacidade, igual a qualquer ser humano, tá certo? E que todos os seres humanos vieram dele. É isso que sabemos. Tá? Debates acerca disso não provam coisa nenhuma, não chegam a conclusão nenhuma, e só serve para trazer ira, revolta, separação, racha, guerra, violência. Certo? A unidade bíblica do homem comprovada pela ciência. O argumento da história. Até onde a história das nações, dos povos e das tribos, em todas as partes da terra, pode ser conhecida, a evidência mostra uma origem e descendência comum na região da Ásia Central, Mesopotâmia. Isso, então, nós vemos que a raça humana, a história mostra que toda a raça humana teve seu berço ali na região do Crescente Fértil, ali perto do Tigres e Eufrates, naquela região ali conhecida como Mesopotâmia, que é justamente naquela região dali onde a Bíblia chama de aquela região onde está Ur dos caldeus, onde está Canaã, naquela região é que a história mostra que houve o começo, a origem comum da raça humana, certo? Mesopotâmia, meso significa entre, potamos significa rio, tá? Então Mesopotâmia entre os rios, o Tigre e o Eufrates, tá certo? São os dois grandes rios que passam na Mesopotâmia e cortam aquela região, certo? O argumento da fisiologia. A fisiologia. Zoologistas, do ponto de vista de sua própria ciência, de um modo geral, agora preferem mais a doutrina monogenista que traça a raça humana até o único casal, do que o poligenismo, que trata diferentes centros de origem. Então, o monogenismo é a teoria que defende que a humanidade constitui de uma única espécie, descendente de um ancestral comum. Mono, genismo, um único gênio. Tá certo? Monogenismo então é um único gênero, ou seja, toda a raça humana
derivada de um único casal comum, certo? Já o poligenismo, poli muito, genismo gen, diz que toda a humanidade não tem uma origem comum, ou seja, que diversos grupos humanos pré-históricos e as raças atuais descendem de espécies distintas, certo? O poligenismo tem caído cada vez mais em descrédito dentro dos círculos científicos, dentro da antropologia, ainda que há quem defenda o poligenismo até por uma reação à Bíblia Sagrada. Sim, Manu? Como é que escreve gen? Com N ou com N? Gen, G-E-N. N. N de Nair. Mas o doutor falou, então a definição é Monogenismo, um único gen. mono é um, Mono é um, e genismo seria um único gen. Seria o genismo fica gene. Ou gene, né? Gen ou gene. Genética. Tá? Já o poligenismo, poli muitos, e genismo, gene, muitos genes, tá? Então o poligenismo tem caído em descrédito, tá certo? Todos têm optado, mesmo o círculo científico, mesmo os ateus, pelo monogenismo, ligando a nossa raça aos homens de Cro-Magnon, ao Anthropus erectus, ao Pithecanthropus, não sei o que, das plantas, tá certo? O argumento da linguagem. Eles dizem que todas as línguas se originam de um só ramo linguístico. Exatamente. Na linguística histórica afirma que as diversas línguas se originaram de uma, o que está de acordo com o relato de Gênesis da Torre de Babel. Deus confundiu as línguas ali. Tá? Então a linguagem, a linguística, que é um dos ramos do conhecimento, quem estuda línguas, letras e tal, ela aponta para essa origem única também, de uma única língua. Tá? É muito interessante isso, que se todas as línguas são derivadas de um único eixo comum, elas vão guardar semelhanças entre si. E quando você vê, mesmo os textos acadianos, sumérios, mesmo os textos egípcios, eles guardam semelhança entre eles. O acadiano, o sumério e o egípcio são línguas muito parecidas. É como você vê o português, por exemplo, o espanhol e até mesmo o inglês. São línguas muito parecidas. Tá? Então você vai juntando grupinhos de línguas parecidas e você vai cada vez mais aproximando, até o ponto de chegar numa única língua. Tá? Então vamos ver quando estudar arqueologia, como é que é parecido essas línguas. Inclusive isso é usado pelos arqueólogos para decifração de textos antigos. Esse é o argumento. Tá? Esse é o argumento de uma linguagem única. Pode. O argumento da psicologia. O argumento da psicologia. A existência entre todas as famílias, de características mentais e morais comuns, na prevalência de tradições semelhantes, e a aplicabilidade universal de uma filosofia e religião é mais facilmente explicada pela teoria de uma origem comum. Isso. Então essa teoria dessa origem comum, o argumento da psicologia, é que a filosofia, a religião, a ética, a moral, os padrões mentais, a semelhança entre tradições, tudo isso aponta por um padrão único, uma origem comum. Quando você vê, por exemplo, os padrões de ética, mesmo em sociedades muito diferentes da nossa, mesmo onde é aceito a poligamia,
dentro de algumas tradições ainda tribais, mesmo assim, você observa que há muitas semelhanças entre a moral que eles possuem e a moral que a sociedade cristã possui. Tá? Mesmo a sociedade não cristã também possui. Vocês ouviram o relato da missionária Márcia Real, ela falando que o rapaz, que é um monge budista, ele está se convertendo porque ele está lendo a Bíblia e está comparando a moral de Buda, os ensinamentos de Buda, com os ensinamentos de Jesus. É claro que os ensinamentos de Jesus vão mais além, ele está vendo que vai mais além, mas há um tronco comum, há semelhanças entre as duas coisas. Mesma coisa vai acontecer se você comparar com os textos de Confúcio, ou com os outros textos, o Bhagavad Gita menos ainda. Talvez ele seja mais fraco nessa comparação, porque o Bhagavad Gita vem lá do hinduísmo, ele é um texto mais erotizado, vou dizer assim. Vocês estão vendo aí o pastor Rodrigo muito sobre isso agora nas teorias psicanalíticas. Ele é um texto mais complicado. Mas ele, mesmo assim, ele guarda algumas semelhanças, pequenas, mas guarda algumas semelhanças. Com o Alcorão também. O Alcorão também. Né? O Alcorão, inclusive, o que é chamado Corão, né? Alcorão, Al é um prefixo, é Corão, né? O Corão, ele tem derivações e citações diretas, inclusive textos do Velho Testamento. Tá? Então você observa uma linguagem, uma história, uma moral comum. Observe que religião, nós criamos muitas religiões, nós, raça humana, mas todas as religiões que nós criamos vai ter alguma coisa em comum. Ou vai ser uma religião de muitos deuses, ou vai ser uma religião de um único Deus. A religião de um único Deus, existem apenas três, que é o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. As outras todas são politeístas, mas mesmo assim são religiões teístas, que creem na existência de um ou mais deuses. Isso vai aplicar também numa origem comum, tá certo? Então quando você vê essas coisas, vê a filosofia, nossa sociedade é muito influenciada pela filosofia greco-romana. Porém, nós não nos apercebemos que muitas das vezes, mesmo outras filosofias têm impacto na sociedade, outros saberes. Nós usamos, por exemplo, o nosso sistema numérico, nossa forma de escrever números. Os números que nós escrevemos não são romanos, não são gregos, são indo-arábicos. Os algarismos que nós escrevemos do 0 ao 9 são indo-arábicos. Inclusive a invenção do 0 é a invenção indo-arábica. Certo? Se não for o sistema indo-arábico de numeração, nós teremos um problema muito grande na nossa matemática. Já temos um problema com matemática sem ser desse modo, né? Você lembra como é que eram os números gregos? Era letra. O 3 são 3 pauzinhos, o 4 é o I e um V, o 5 é V. Você imagina fazer conta com aquilo. É um complicador, né? E aí, com a invenção dos números indo-arábicos, facilitou muito a nossa vida. Né? Os mesmos métodos de multiplicação. Então, você vê, mesmo numa filosofia, existe, mesmo nas filosofias contraditórias à Bíblia, mostram uma origem comum. No hedonismo, por exemplo, na filosofia do prazer, tá? Por todo custo, tá? Na filosofia existencialista, Jean-Paul Sartre, tá? Que pregou e ensinou o existencialismo, tá? Até a sua obra, o Ser e o Nada, ele fala do existencialismo, tá? Então, observa isso, que há uma origem comum também. Então, todos os argumentos apontam para uma origem comum e que aponta para a nossa unidade orgânica, nossa unidade de formação, certo? A constituição do homem. Existe uma última teoria, que é a teoria do design inteligente. Essa teoria do design inteligente não está nas escrituras,
ela é muito citada nos textos acadêmicos, no círculo acadêmico. Naquele filme cita ela, no vídeo, isso. Ela diz o seguinte, que ela propõe a orientação e o controle total de Deus durante todas as fases de surgimento e organização da vida na Terra. Aqui ela vai um pouco mais além, eu estou trazendo para vocês conhecerem, é um pouco mais além desse argumento, né? Ela se baseia na alta complexidade encontrada no mundo, desde uma célula até o cosmos, o que sugere que todo o universo tenha sido planejado de forma inteligente por um Criador. Certo? Todo o universo, pela sua complexidade e pela forma como ele funciona, precisa, a gente pode medir os argumentos, né, da lei da física, da química, da biologia, a própria matemática. A gente só pode chegar a essas leis porque o universo ele é determinístico em muitos pontos. Há um determinismo, certo? Determinismo é muito importante nas ciências. As ciências todas são determinísticas, ou seja, você pode simplificar todas as coisas de forma a estabelecer uma lei comum que rege uma série de fenômenos que você observa. Tá? Isso chama-se determinismo. E quem colocou o determinismo, quem fez o universo determinista em muitos dos seus pontos, como já vimos, foi Deus. É a questão, né, das leis de Deus no mundo físico. Tá certo? Das leis que fazem com que o mundo não entre em choque. Você imagina, por exemplo, que a Lua não cai na Terra e a Terra não se choca com a Lua. A Terra, mesmo girando em órbitas elípticas ao redor do Sol, e ela está presa nessa órbita elíptica por causa da força da gravidade, ela não é atraída para o Sol no sentido de entrar em colidir com o Sol. O que era de se esperar em qualquer corpo que se movimentasse ao redor de outro fosse por ele atraído. Veja que essa órbita não varia. É possível medir, inclusive, essa órbita. Foi o que Kepler fez, foi o que Copérnico fez, o que Tycho Brahe fez. Eles mediram essa órbita e calcularam essas órbitas. É um cálculo matemático muito bonito, muito bacana que eles fazem e chegam nessas conclusões. Por quê? Porque ela é sempre assim, é determinado. E por que ela é sempre assim? Porque Deus criou o universo de forma a ser sempre assim, a não ter variação. Não ter variação. Né? Mesmo nossos processos biológicos, por que é possível tratar das doenças? Por que é possível tomarmos remédios e ficarmos curados? Por que é possível uma bactéria tomar um antibiótico e curar? Porque é um processo determinístico. As bactérias sempre morrerão frente ao antibiótico. É claro que aí podemos falar da resistência das bactérias, que está ligada ao uso indiscriminado de antibióticos. Por isso a Anvisa proibiu que os antibióticos sejam vendidos sem receita médica, para não aumentar a resistência bacteriana e não tornar o antibiótico obsoleto. Porém, o que a gente observa é que todas as bactérias sempre pelo antibiótico morrerão. Certo? Isso é determinístico. Isso é determinístico. O seu coração bate 60 vezes por minuto. Isso é determinístico. Certo? Isso é determinístico. Então são coisas como Deus criou e que mostram a inteligência. É uma coisa inteligente. Olha para o universo todo, você vê inteligência no universo. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Vemos inteligência no que Deus fez. Não vemos um acaso, vemos um processo de inteligência. Vemos uma obra inteligente. Tá certo? Então a hipótese recente utiliza os critérios de pesquisa bioquímica, genética e biofísica, podendo ser considerada a hipótese científica. Tá certo? Vamos seguir. A constituição do homem.
As escrituras revelam que o homem possui duas naturezas, isto é, uma material e outra imaterial. Isso. Sua natureza material é o seu corpo. Tá certo, irmãos? Alguma dúvida disso? E sua natureza imaterial é a sua alma e espírito. Alma e espírito. Essa é a nossa natureza imaterial. Tá certo? Então, a nossa natureza material é formada por duas partes: alma e espírito. Diante deste fato, surge a pergunta: o homem é duplo ou triplo? Isso. O espírito e a alma humana são uma só coisa, como afirmam os dicotomistas, ou são diferentes, como afirmam os tricotomistas? Dicotomia. Dico, dois. Tomia, tomos, fala de formação. Tá certo? De constituição. Tá certo? De divisão. Vem lá, lembra de átomo. Não, tomo, divisão. Um átomo, então, é uma coisa que, segundo os filósofos, era indivisível. Dicotomia. Dicotomia, duas divisões. Dicotomia, duas divisões. Para os dicotomistas, o homem só tem duas partes. Para os tricotomistas, três tomos, divisão, três partes. Para os tricotomistas, o homem é formado por três partes. Vamos ver as duas teorias. Vamos começar pela dicotomista. A parte imaterial do homem, considerada como uma vida individual e consciente, capaz de possuir e animar o organismo vivo e físico, é chamado de psique. Psique. Então, essa parte material do homem, onde está a vida individual e consciente, capaz de possuir e animar o organismo vivo e físico, é chamado psique. Tá certo? Por isso é chamado psicologia, o estudo da psique. Tá certo? O estudo da alma. O homem é considerado um ser moral e racional, suscetível à influência e à habitação divina, sendo esta parte chamada pneuma. Isso. O pneuma é aquela parte do homem voltada para Deus e capaz de receber e manifestar o pneuma agion, o Espírito Santo. A psique do homem é voltada para a terra, através dos 5 sentidos. O pneuma é a parte mais elevada do homem, relacionada com as coisas espirituais e mais elevadas. Então essa dicotomia diz que alma e espírito são a mesma coisa. Que ora nós manifestamos a alma quando estamos referindo aos 5 sentidos, a ação nessa terra, e ora a alma manifesta a propriedade de comunhão com Deus, seja pelo pneuma. E ela recebe o pneuma ágios, que é o Espírito Santo, que passa a morar dentro do corpo humano. Certo? Então a teoria dicotomista diz: alma e espírito são iguais. Quando a Bíblia fala de alma, ela está falando da parte material do homem. Quando fala de espírito, está falando de uma manifestação da alma. Então é isso. A teoria dicotomista diz: quando o corpo humano ele tem duas partes, corpo e alma, e quando a Bíblia fala de espírito, está falando de uma manifestação da alma. Mas aí, para eles não tem corpo, então? Não, corpo, ele diz o seguinte: o homem tem duas partes, corpo e alma. Então, a Bíblia fala de corpo, nosso corpo, e fala da alma, nossa alma. Quando a Bíblia fala do espírito humano, ela se refere a uma manifestação da alma. É o que o teoria dicotomista afirma. Mas então eu acho que não existe espírito O santo? espírito, não existe espírito É um reflexo da humano. alma. Então como é que eles falam, por exemplo, do Espírito Santo? Para eles ele vem, fica na gente, depois vai embora? Não. O Espírito Santo é separado. O Espírito Santo ele entra, ele mora no crente normalmente. Só que o crente não tem um espírito. Ele tem somente uma alma. Entendi. Corpo e alma. Sem espírito. O espírito é só uma manifestação da alma. Tem duas partes.
Espírito Santo se comunica com a alma. Isso. Isso. Vamos ver esse é um argumento dicotomista. Já vamos falar dele. Ele é muito bem, está muito bem pensado. Sim, mas seu argumento está perfeito. Mas já vamos falar dele. Deixa a gente entender a teoria dicotomista. Passagens utilizadas pelo dicotomista. Deus criou o homem como alma vivente, Gênesis 2:7. Isso. Alma e espírito parecem interligados. Vamos ver Jó 27:3. Livro de Jó. É. 27:3. Jó 27:3. Isso. Então parece que alma e espírito estão ligados. Parece. Vários versículos que apresentam essa ideia. Gênesis 41:8, Salmo 42:6. O espírito e a alma são atribuídos à criação irracional. Eclesiastes 3:21.